Dando sequência ao exercício 10 da página 34. Assinale os períodos em que a oração destacada é subordinada, substantiva, completiva, nominal. Então, eu tenho que recordar que as orações subordinadas, substantivas, completivas, nominais, elas podem estar na sua forma reduzida ou elas podem estar na sua forma desenvolvida. Se elas estiverem na sua forma desenvolvida, eu tenho a presença do que mesmo? Da oração, desculpe, da conjunção integrante. Que, se ela estiver na forma reduzida, ela não possui a conjunção integrante que e o verbo estará no infinitivo. Então, vamos analisar aí? A letra A. Estou certa de que você nunca me compreenderá. Estou certa do quê? De que você nunca me compreenderá. Está completando o sentido de que verbo, de que palavra essa oração que está grifada, está destacada. Certa. Certo, está completando a palavra certa. Certa é verbo? É um nome? É um nome, né? Então, é uma oração substantiva, completiva, nominal? Sim, porque eu tenho o de que, eu tenho a conjunção integrante que. Certo? Na letra B. Maria tinha certeza de que estava grávida. É substantiva, completiva, nominal? É. Sim. Era impossível que ele terminasse o trabalho em um mês. É completiva nominal? Não. Era impossível. Impossível o quê? Que ele terminasse o trabalho em um mês. Eu tenho aí o elemento, o de, para completar o sentido da minha oração? Era impossível. Impossível o quê? Então, não é. Não será necessário que você vá ao banco. É completiva nominal? Não. Também não. Ela tem o pressentimento de que tudo dará certo. Sim. Sim. Paulo tem convicção de que acertará na loteria. Sim, também. Também. Qual o próximo? O importante era que a baleia não morresse na praia. Tá certo. Tá certo? É uma substantiva completiva nominal? Não. Não. Olha lá. O importante era que a baleia não morresse. O importante era o quê? Que a baleia não morresse na praia. A professora, ela está completando o sentido da primeira oração, mas ela está completando o sentido de que palavra? De um nome? Era é nome? Era verbo. É verbo. Então não é. Tá bom, Richard? Temos esperança de que o homem pare de destruir o planeta. É completiva nominal? Temos esperança de quê? De que o homem pare de destruir o planeta. De que o homem pare de destruir o planeta. E está completando a palavra esperança. Esperança é verbo? Não. Não. Então está completando o nome. Então é uma completiva nominal.
Gisele tinha necessidade de que a deixasse descansar um pouco. É completiva nominal? Sim, porque está completando necessidade. Necessidade é verbo? Não. Então, é completiva nominal, ok? Então, assinalaremos aí A, B, E, F, H, I. Perguntas? Não? Excelente, então. Então, nós daremos sequência ao nosso conteúdo aí mesmo, na página 35 do CA. Ok? Então, agora eu tenho coesão por substituição lexical, possessivos e demonstrativos. Então, eu não posso esquecer que eu estou falando sempre de, neste momento ainda, né, de complementos, de complementar as minhas orações. E agora nós veremos o uso dos pronomes possessivos e dos demonstrativos. Coesão. O que é uma coesão? É a conexão entre frases e palavras para que o conjunto delas se torne realmente um texto. Então, eu tenho que ter uma ligação, eu tenho que ter uma conexão, tá? Entre palavras, entre frases, orações, para que realmente aquele conjunto de elementos formem um texto. Tá bem? A coesão contribui para a textualidade pela relação estabelecida nesse conjunto. Substituição lexical é o emprego de palavras e expressões que retornam termos anteriores. Esse recurso é chamado de anáfora. O que é uma anáfora? Pode ocorrer com a substituição da palavra ou da expressão mencionada anteriormente por pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos ou indefinidos, advérbios, sinônimos, hiperônimos, numerais e etc. Então, vejam só. Isso, essa anáfora, nós sempre fazemos nos nossos textos, nas nossas frases. Nós sempre, né, substituímos palavras, termos, algum elemento por geralmente por um pronome, para evitar a repetição destes elementos. Isso é comum nós fazermos, certo? Alguma pergunta por aqui? Dando sequência, observe o exemplo. Os alunos foram suspensos pelo mau comportamento. Caso isso volte a acontecer, eles serão convidados a se retirar da escola. Observem ali que eu tenho alunos, eu substituí por eles. Os alunos foram suspensos pelo mau comportamento. Se isso volte a acontecer, o que volte a acontecer? A penalidade. Se eles tiverem novamente mau comportamento, eles serão suspensos. Então, vejam só, para eu não falar novamente, caso tenham mau comportamento e voltem a ser suspensos, né? Eles serão convidados a se retirar da escola. Para evitar essa repetição, nós usamos o pronome demonstrativo isso, tá? Para evitar a repetição do termo os alunos, usou-se eles, pronome pessoal, do caso reto, né? Para retomar o elemento alunos. Alguma pergunta referente a este exemplo?
Não? Dando sequência. Pronomes possessivos. Eu tenho ali primeira pessoa do singular, meu, minha, meus, minhas. Segunda pessoa do singular, teu, tua, teus, tuas. Terceira pessoa do singular, seu, sua, seus, suas. Primeira pessoa do plural, nosso, nossa, nossos, nossas. Segunda pessoa do plural, vosso, vossa, vossos, vossas. E terceira pessoa do plural, seu, sua, seus, suas. Atenção! O emprego dos pronomes possessivos, seu, sua, seus, suas, em determinadas circunstâncias pode causar duplo sentido. A mãe não autorizou que o filho dirigisse seu carro. O carro é de quem? Da mãe ou do filho? Para evitar essa ambiguidade, uma forma de reescrita seria: a mãe não autorizou que o filho dirigisse o carro dela. Então vejam só, no primeiro exemplo, a mãe não autorizou que o filho dirigisse seu carro. Eu perguntaria a você: o carro é da mãe ou o carro é do filho? Ai, professora, eu entendi que o carro fosse da mãe mesmo. Mas se nós formos analisar de acordo com a língua portuguesa, seria ambíguo, seria duplo sentido, tá? Então, para evitar essas ocorrências, ela colocou ali ao final da oração: a mãe não autorizou que o filho dirigisse o carro dela. No lugar do seu, ela usou dela. Observaram a diferença? Próximo, pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos indicam o lugar, a posição ou a identidade dos seres em relação às pessoas do discurso, primeira, segunda ou terceira, situando-os no espaço, no tempo ou no próprio texto. Então vamos lá. Eu tenho as pessoas, eu tenho os pronomes e se eles são variáveis ou invariáveis. O que quer dizer variáveis? Variáveis é quando eu tenho o masculino, o feminino, o singular, o plural. Invariáveis é quando eu não tenho feminino, eu não tenho masculino, eu não tenho singular, não tenho plural. É aquele pronome, pronto e acabou. Tá bem? Então vamos lá. Primeira pessoa, este, estes, esta, estas. Segunda pessoa, desculpe o isto. Segunda pessoa, esse, esses, essa e essas. Isso. Terceira pessoa, aquele, aqueles, aquelas, aquelas, aquilo. Atenção aos seguintes usos: do este, esta, isso, deste, neste, etc. Indica o que está próximo de quem fala ou escreve. Refere-se a algo que está dito, escrito. Indica tempo atual, presente. Este livro que está em minhas mãos é muito bom. Vejam só, indicou que está próximo de quem está falando ou escrevendo. O problema é este, muito trânsito. Você observa que está num texto este pronome. No tempo, chegamos ao mês de julho. Neste mês, iniciarei os trabalhos. Ele, para não falar novamente de julho, né? Ele falou neste mês. Alguma pergunta? Não? Esse, essa, isso, desse, nesses, nesse e etc. Indica o que está próximo de quem ouve. Então, vejam só, quando eu falar a vocês, este está próximo de quem está falando ou de quem está escrevendo. Se eu falar esse, essa, isso, desse, nesse, etc., está próximo de quem está ouvindo. No caso, vocês hoje, agora, estão ouvindo a professora. Então, eu usaria
essa apostila é sua, tá? Então, vejam só que eu tenho que essas diferenças, tá? Se está próximo de quem está falando, se está próximo de quem está ouvindo, eu tenho que saber usar corretamente os pronomes. Refere-se a algo que foi dito ou escrito. Há uma manifestação nas ruas do centro da cidade. E isso atrapalha o trânsito. Aproveite para sair sexta-feira, pois a previsão é de chuva para este fim de semana. Indica um tempo anterior ou próximo, né? Ou posterior próximo. Uma coisa que está bem próxima de nós, mesmo que tenha acontecido, mas foi há 5 minutos. Ou que estará acontecendo em breve, tá? Aquele, aquela, aquilo, daquele, naquele e etc. Refere-se ao que está distante de quem fala, escreve, ouve ou lê. Alguma coisa que está distante tanto de mim quanto de vocês, nós usaremos aquela, aquele, tá bem? Então vamos lá. Leia para nós o exemplo de espaço, Luísa. Pro, desse daqui primeiro? Eu tô perdida. Está perdida? Ana Cláudia, leia para mim, por favor, o espaço. Sofia, você pode ler, por favor? Espaço indica o que está próximo de quem fala e escreve. Este livro que está em minhas mãos é muito bom. Olha só, quem estava acompanhando o que eu estava falando? Quem estava, que sabe me falar aonde que eu estava explicando? Eu estou no aquele, aquela, aquilo, daquele, naquele, etc. A Sofia acabou de ler a parte do espaço. Esse livro que está na minha mão é muito bom. Então vamos lá. Aquelas montanhas que aparecem lá longe se localizam em outra cidade. Né? Eu estava falando ali de algum dos elementos que estão distantes de quem está falando e de quem está ouvindo, né? Que são os pronomes aquele, aquela, aquilo, daquele, naquele, etc. Então, eu utilizo estes pronomes para eu me referir ao que está distante de quem fala ou escreve e de quem ouve ou lê, tá? Então, nós temos que saber diferenciar estes 3 momentos. No texto, Curitiba e Florianópolis são cidades do sul do Brasil. Esta é a capital de Santa Catarina, aquela do Paraná. Observação. Em referência a 2 elementos, utiliza-se a forma este para o último e aquele para o citado anteriormente. Tá? Então, vejam só, eu usei ali o aquele para eu me referir à cidade de Curitiba, no caso do exemplo que está aí. No tempo, quando eu era criança, sempre visitava meus avós. Nunca me esqueço daquele tempo. Tá? Então, é um tempo em que está um tempo distante, anterior ou posterior. Alguma coisa que está bem distante, alguma coisa que está por vir ainda. Tá bem? Pronomes possessivos e demonstrativos como elementos de coesão. Tá? Anáfora e catáfora. O que é uma anáfora? Refere-se ao que precede o pronome demonstrativo.
estabelece uma relação coesiva que permite a retomada de uma palavra, uma expressão ou toda uma ideia anteriormente expressa no texto. Exemplo: como é que se pode vender uma casa tão cara em tão pouco tempo? Isso nos parece difícil. Então, vejam só, ele usou isso para referir a alguma coisa que já estava mencionada na frase. E a catáfora, referência ao que se posiciona depois do pronome demonstrativo. Exemplo: ela sempre dizia isto: não quero prejudicar ninguém. Então, anáfora é eu utilizo o pronome para eu me referir a alguma coisa que já foi mencionado. E catáfora é para eu indicar o que está sendo dito após o pronome demonstrativo. Tá bem? Alguma pergunta referente a esta parte da explicação? Quando a gente fala aquela pessoa lá, ela vai se encaixar em qual? No espaço? Qual é a sua pergunta? Tipo, quando a gente fala aquela pessoa, Aquela. aquela que tá ali, Quando eu uso aquela, é para uma coisa que está perto de quem está falando, perto de quem está ouvindo, ou é distante dos dois, tanto que ouve, tanto que fala? distante Distante de quem? daquele que tá falando, não é? Dos dois. Aquela eu utilizo tanto para eu me referir que algo está distante de mim, de você, e nós estamos falando sobre ele. Tá? Então, aquela é quando está longe dos dois. Perguntas? O nosso tempo de aula hoje encerrou. Na próxima aula, nós terminaremos a 37, a 38 e os exercícios referentes à apostila de 41 a 46. A tarefa para hoje, vocês deverão fazer hoje, tá? Por quê, professora? Porque amanhã vocês terão um tempinho para estudar para as avaliações que se iniciarão na segunda-feira. Então, a tarefa, páginas 51 a 56 da apostila. Alguma pergunta? Não? Então, bom descanso a vocês e até a semana que vem. Tchau, Pro. Tchau, Tchau, professor. tchau. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau.